E ontem, eu e Fred, a gente teve mais um embate que gerou, obviamente, reações proporcionais, né, ao calor que a gente alcançou ali no debate. Acredito que, pela história aqui do podcast, ali foi live, foi suave. Mas como tinha muita gente acompanhando, né, a galera, porra, tinha muita gente nova, de repente, nesse formato, e a galera pode ter estranhado. Eu queria, Fred, fazer um gancho aqui e, de certa forma, amornar, né, o meu posicionamento em relação a este tema, porque como teve muita reação, pessoas concordando com a minha visão, pessoas discordando da minha visão, de fato você acaba refletindo mais sobre isso, né? E nessa reflexão, cheguei à conclusão de que é preciso tentar algo diferente, nem que seja para errar diferente, sabe? E na prática, a gente voltou ali Claudinei na terça-feira, viu? Pode até errar, mas não pode errar fazendo a mesma coisa. Por favor, por favor. Por favor, se errar, se o Sport errar em Brusque, erre fazendo uma coisa diferente. Não pode errar com todas as outras derrotas da mesma forma. É basicamente Exatamente, isso. mestre. Fazendo esse paralelo aí, a ideia é justamente tentar errar diferente. Nessa de errar diferente, imagino que é importante ter reações diferentes a coisas que tocam pontos críticos ali, pontos nevrálgicos das nossas reflexões. E diante disso, Fred, eu até entendo que realmente vai ser importante que não apenas os atores principais, né, os personagens que estão de fato nessa corrida eleitoral, do nosso ponto de vista, em prol da democracia, não apenas que eles engajem na criação de uma frente ampla, né, mas que toda a base que compõe aqui esse campo progressista faça o mesmo, né, num esforço que precisa ser maior do que o que tem sido feito até aqui. Ontem você chegou a falar uma frase que essa frase realmente me fez pensar bastante, né? Que, pô, ali já no calor do debate, você falou assim: se continuar fazendo isso, vai perder. Se continuar fazendo isso, vai perder. E na prática, eu acho que você está certo, velho. Você está certo. Eu acho que se continuar com esse tipo de postura, vai perder. Eu acho que se seja qual for a motivação de cada lado aqui desse nosso microcórnio, nessa bolha progressista, e onde a gente tem muito mais pontos em comum do que em comum, mas nesse ponto aqui que a gente diverge, de que é preciso estender ou não um tapete para que outros eleitores mais afastados da esquerda ou da centro-esquerda também se sintam acolhidos, eu concordo com você de que é preciso que se estenda esse tapete. Né? Independentemente de ainda entender os meus motivos para ter apresentado, ter defendido aquela visão, e entender, obviamente, os motivos de quem continua defendendo essa visão, eu acho que, dentro dessa perspectiva de fazer algo mais, de fazer um esforço a mais para, pelo menos, errar diferente, eu acho que é o momento aqui de até me assumir publicamente como alguém que vai tentar passar a estender mais esse tapete, sabe? De forma mais recorrente, para que a gente divija o mínimo possível nesse nosso esforço coletivo, né? Nessa nossa frente ampla, que tenta colocar os valores democráticos sempre presentes aí no nosso dia a dia. Celso, eu acho que importante até um reposicionamento, né? Porque eu acho assim que chegou a hora do tudo ou nada, sabe? E chegou a hora de entender que o ideal já ficou para trás há muito tempo. O retorno, a curva de retorno, esse retorno da próxima direita ou à esquerda, já ficou para trás há muitos e muitos e muitos quilômetros. E eu acho que ficou para trás até a ideia, tá? E a possibilidade de Lula fazer um governo de esquerda. Porque não é nem isso que o Brasil precisa nesse momento, tá? Para além da eleição. Para além da eleição. O Brasil precisa de uma reconstrução. É quase que um governo de transição. E as entrevistas de Lula situam sua visão
dentro dessa lógica. Lula, ele, em vários momentos de suas entrevistas, de seus discursos, ele cita a necessidade de pegar o país, deixar o país, reposicionar o país como um lugar de democracia segura, tá? E de, claro, mais atenção. A gente aumentou o número de pessoas passando fome de forma considerável. Você tem que fazer um Metade do país socorro. em segurança ambiental. Em segurança Você alimentar. alimentar. Você tem que fazer um socorro em áreas urgentes, mas você tem que entender que vai ser mais do que nunca necessário uma coalizão e um jogo político, e ele vem acontecendo. Até porque A quantidade de legendas envolvidas na candidatura de Lula é muito maior do que ele jamais teve. Isso. E aí, Celso, com o resultado de ontem da formação do Congresso, mais ainda. Inclusive, nem é para se preocupar, tá? Galera, o Congresso vai ser muito bolsonarista e tal. Tem calma. Se Lula realmente ganhar, pelo amor de Deus. Ele sabe fazer essa costura, né? Metade pula do barco, não precisa nem chamar. Ganhou, a turma já tem uns 5, 6 pulando. Só vai ter que adaptar, Fred, que é um pouco do que você disse. Por exemplo, algo que talvez fosse inimaginável e que Lula já meio que colocou que seria contrário, como um orçamento secreto. Isso. Talvez ele tenha que ceder pela governabilidade. Então, algo que era, vamos dizer, sepultado em suas palavras, talvez ele tenha que repensar, porque sem governabilidade você não vive. Sem governabilidade. Isso, na verdade, você isso está no STF, né? Tem... Antes de Lula dizer que isso vai usar ou não, está no STF para, curiosamente, para decidir só depois das eleições se pode ser algo a ser legalizado, institucionalizado. Então, assim, se for legalizado, institucionalizado, aí é muito pior Lula dizer que não vai usar, né? Assim, mas acho que precisa ter primeiro essa resposta, já que o caso subiu, foi para o judiciário. Então é isso, Celso, assim. E aí, para fechar isso, e aí, para fechar isso mesmo, sabe? É você realmente, a gente tem que entender que Ciro está fazendo exigências para dar o apoio. Exigências absolutamente plausíveis, razoáveis, aceitáveis. Né? 3 bons programas de governo. E você tem que ceder às exigências. Porque não dá para correr riscos de outros tempos. Tá? Até agora só indícios de que vai se ceder, né? Faz sentido. Totalmente indícios de que vai se ceder. Ministério para Tebet, aparentemente tudo isso está sendo negociado no momento e pode ser anunciado a qualquer momento, inclusive. Né? Isso. E é necessário, até porque Zema já partiu da frente e até vi entrevista hoje de forma muito dura. Mas, porra, aí não, Fred. Assim, não mas já só. Não, veja só. Se fosse hoje, fosse terça, fosse quarta, fosse sexta-feira, seria a mesma coisa. Ou tu achava que tinha possibilidade de Zema não apoiar Bolsonaro? Não. Veja, ele não apoiou no primeiro turno, né? Porque ele poderia... tinha um candidato do novo, o candidato a presidente, porra. Sim. Eu sei, mas ele poderia. Mas a dobradinha com o novo, concordando com o Cássio, a dobradinha com o novo se deu em nível. O novo estava disputando a presidência, porque tu desconsiderou, porra. O cara não podia apoiar Bolsonaro. Mas em determinado momento eles já alinharam, né? Veja só, você só não. Eu acho que assim, que não dá para condicionar qualquer aliança que Lula vai fazer porque Zema vai apoiar. Porra, isso aí era, pelo amor de Deus. Mas eu não falei isso. Eu falei basicamente porque você falou, Fred. Mas eu falei que porque Zema já se antecipou. Mas não tem antecipação, é isso que eu estou tentando dizer, não tem antecipação, não interessa disso. Mas aí você precisa ser rápido, Cássio. Você precisa ser rápido também. Tudo bem, eu acho que precisa ser rápido, mas não por Zema, porque na hora que estava a eleição ontem, não precisava Zema dizer hoje que ia apoiar. Esse apoio todo mundo sabia. Tipo, não dava para. Assim, eu acho que tem uma diferença aí. Ontem para tratar como surpresa. Veja só, Romário não apoiou. Romário não apoiou. E também você esperava que Romário apoiasse. Romário não apoiou. Tem uma diferença muito grande, mas eu acho que você entendeu. Ô, Fred, eu acho que tem uma questão importante aí, né? Eu concordo com a visão de que ele já se antecipou e já falou lá, basicamente, que o apoio estava assinado, né? Faltando só detalhes, né? Assinatura do contrato ou divulgação do bid, algo nessa linha, né? Mas o que Cássio está dizendo faz sentido, que tem uma diferença entre você costurar
um apoio formal entre o PT e o MDB e o PDT, e você fazer um entendimento entre os objetivos de Bolsonaro e do Novo, né? Porque já houve esse alinhamento durante a campanha. Em determinado momento ali, Felipe Dávila já estava trocando figurinha com Bolsonaro, e isso foi meio que costurado ao longo ainda da campanha do primeiro turno. Mas concordo com você de que é preciso realmente definir esse apoio oficialmente, formalizar isso até amanhã, no mais tardar, né? Isso. E assim, e aí é ceder. Ceder no que for preciso ceder, tá? E retomar, né? Isso é muito estratégico na questão geográfica, que é o que a gente vai abordar aqui hoje, né? Já partindo até para esse lado, porque eu acho que assim, mais do que nunca é uma eleição que você tem que entender as nuances. Primeiro, eu até vi esse comentário hoje, eu não me lembro, acho que foi de Boulos, né, que falou. Ó, tem que ajustar algumas linhas e tal, mas calma, porque foi muito bem sucedida a campanha de Lula. Foi muito bem sucedida. Né? Uma campanha que chegou ali na reta final com 48,5%. O Lula transitou ali com 40, 39, 41, 42. Teve um crescimento muito forte na reta final. Tá? Pela primeira vez, um candidato à reeleição não ganha o primeiro turno. Né? O PT nunca ganhou a eleição no primeiro turno e nunca teve essa votação. Lula se tornou Ninguém teve, a porra. pessoa. Essa votação é a Lula se maior. tornou a Ela pessoa quebrou mais o recorde. votada. Lembra aquele negócio, o papo do segundo turno? Bolsonaro tem eleito por 57 milhões de pessoas. Lembra aquela conversa que 56 era. que validava qualquer merda que ele falasse, porque 56. Pronto, foram 50. Foi o Lula que quebrou esse recorde ontem. Eu passei assim, os últimos anos escutando, não, você tem 57 milhões, 56 milhões com você, Jair. O Brasil, pronto, ontem teve mais. Reflexo da diminuição de brancos e nulos, né? Inclusive, foi uma eleição que a galera... Que eu comentei até em off, Celso, que é o seguinte, né? Historicamente, a última vez que a gente viu o percentual tão baixo de brancos e nulos foi em 1994, que na época nem tinha a urna eletrônica, né? Então, desde 96, quando a urna passou a ser utilizada, né? De 98 para cá, esse processo de votação, sempre a gente teve um percentual considerável de brancos e nulos. E quando eu até estava falando aqui antes da gente começar na água suja, se fosse na base dos 8%, que era geralmente que vinha acontecendo ali nos últimos anos, né, nos últimos pleitos para presidente, Lula poderia ter sido eleito com essa margem, porque eu tinha feito esse cálculo. Quando eu vi a quantidade de eleitores que estavam disponíveis, tirei aquele velho 20%, que foi até a abstenção, que deu por volta de 21%, deu exatamente como eu projetei, só que eu tinha projetado brancos e nulos na casa de 8% ou 7%. Mas se isso tivesse acontecido, também, né? Quem atingisse 55 milhões estaria eleito no primeiro turno, que não aconteceu. Lula atingiu 57 e acabou chegando aos 48 por conta desse baixo número. E aí é que fica a primeira questão, né? O que fez baixar 4 pontos percentuais, que é muito para o eleitorado, é na casa de muitos milhões de pessoas. Eu tenho uma opinião sobre isso. Pô, as pessoas estavam dentro de casa, pô. É 2020, pô. A abstenção ter sido menor agora? Não, abstenção não. Brancos e nulos. O percentual de branco e nulo. Eu tenho uma visão sobre isso, Minhoca. Eu queria compartilhar aqui. Eu acho que cada um aqui, não só de nós 5, né, que estamos na tela, mas da galera que está acompanhando aqui, acho que todo mundo sente de forma clara, na rotina, no dia a dia, um crescimento do engajamento, número de pessoas com a política, né? Eu acho que todo mundo percebe que é cada vez mais comum, nos mais diferentes círculos de relacionamento que você tiver, seja no pessoal, né, primos ou tios e tias que você nunca tinha visto falar sobre política, passar a falar sobre política, emitir opinião política, seja no trabalho, com pessoas que você não tinha a menor ideia de qual era o posicionamento político dela, passar a ser um ator costumeiro assim nos debates políticos do dia a dia,
pessoas de todos os círculos de relacionamento engajando num número maior. E eu acho que isso faz com que o número de pessoas em dúvida, né, de quem votar ou da importância do voto ali dentro de uma corrida eleitoral diminua. É o único argumento mais racional que eu consigo enxergar para essa diminuição, né, que também vai refletir o tamanho da polarização que a gente viu, né, entre os dois nomes. Porque, assim, em certa parte, esse mesmo cenário que você descreveu teve um pouco há 4 anos atrás, né? A gente teve, assim, algo desse tipo, mas não do peso do nome do Lula e de Bolsonaro, né? Eu acho que Haddad não tinha esse mesmo ame e odeio que Lula acaba promovendo, né? Então as pessoas, eu acho que passaram Ninguém tem. a Se Lula não estivesse à disposição, Bolsonaro teria sido eleito ontem. Não é que com tudo que teve, com tudo que aconteceu, e Bolsonaro ter tido essa eleição, a votação que ele teve ontem, pelo menos para mim, fica muito claro, Minhoca, que se fosse qualquer outro candidato que não fosse Lula, Bolsonaro estava eleito ontem. Porque ele teve essa votação. Com tudo que aconteceu, ele não teve essa votação. Só que do outro lado, ele tinha um mamute da política. Faça uma ponderação, Cássio. Porque é o seguinte, e aí a gente vai entrar nas pesquisas. As pesquisas indicavam um valor bem mais abaixo, percentualmente, para Bolsonaro. Isso. E eu estava conversando com o Cauê antes de entrar, é uma suposição, não estou falando nenhuma afirmação. Será que essa quantidade de percentual não aumentou para Bolsonaro a ponto de ver possivelmente pessoas insatisfeitas com a possível eleição de Lula no primeiro turno, a ponto de ter essa migração maior para Bolsonaro? É uma das possibilidades que eu me faço essa pergunta. Será que não teve? Mas veja só, 2018 sem pandemia. Tá no auge também do antipetismo ali naquele momento. Mas a data é 29%. Pô. Assim, não tem só a situação do país que está politicamente conturbada, economicamente está em queda e tal, mas não tem o malefício da pandemia, que foi essa gestão de Bolsonaro na pandemia. E teve isso nesse tempo todo, recente, ou seja, a pandemia não é no primeiro ano de Bolsonaro, não, é agora, tá? A gente está vivendo nela, e a votação do cara foi maior. Assim, ele não mudou, não fez diferença para ele. Fez diferença foi para o outro lado. O outro lado tem um puxador de votos muito maior. Não, assim, não tô cravando nada, não. Então, pode ter sido até o que Minhoca falou, mas eu vejo mais pelo cenário de que se fosse outro candidato, tivesse sido Haddad de novo, tivesse sido Dilma, tivesse sido. Pega qualquer petista aí, qualquer gente da esquerda, Freixo, qualquer. Danilo Cabral, que perdeu aqui, qualquer nome que você imagina. Dissipado, Cássio? Será que Tebet não poderia ter crescido mais? O próprio Ciro poderia ter crescido mais? Ia ser todo mundo engolido, pô. Eu não sei, a ponto de ser no primeiro turno, eu tenho dúvidas, certo? Eu acho até que ele terminaria em primeiro, mas a ponto de vencer no primeiro turno, eu não sei não. Eu não consigo ver como ele não venceria se não houvesse Lula, na verdade. Eu acho que o fator Lula é muito pesado, ele tem uma adesão muito grande. A rejeição, você está falando. Não, tanto para amar como para odiar, mas assim, a gente viu... O PT existiria. No passado ele teve 46%, era Haddad. Não foi 46%? Por que ia ter menos agora? Eu sei, mas aí teve elementos da campanha que também é diferente da campanha de 2022. Mas a parte do achômetro que eu estou dizendo, eu obviamente estou dizendo que é achômetro meu, é que os elementos aconteceram e não fizeram diferença para o eleitorado dele. As pessoas acham que a gestão de Bolsonaro foi boa. Muitas pessoas votaram. E muitas pessoas acharam. Eu não sei se o voto foi pensado nisso, Cássio. Eu não sei se o cara votou... só tu entrar, se tu entrar num grupo bolsonarista na essência, se você entrar num grupo bolsonarista e passar meia hora, você tem muito... Mas aí, Cássio, o grupo bolsonarista não são os 40 e tantos por cento. É isso que me Mas tá batendo essa tecla. Aí tu vai voltar para aquele papo de novo de achar que é 20%. Não. Veja só, é só ver o número que aprova o governo dele, que é 30 e poucos por cento. Fred... Veja só. 30 e poucos por cento nas pesquisas que davam que ele tinha aquele. Eu sei, Cássio, mas veja só. O número estava errado. Veja só, Cássio, muita gente vota contra Lula. Eu larguei a tese do núcleo duro de 20%. Não é núcleo duro, veja só. É imenso. Muita gente vota contra Lula. Tanto que em Pernambuco, Bolsonaro fez 30% e Anderson fez 18%. Por exemplo. Lula não concorreu em 2018, quem concorreu foi Haddad e ele teve 46%.
É isso que eu estou tentando dizer. Sim, mas a Haddad, sei. veja só, a Haddad é a mesma linha. Mas eu estou falando no cenário do PT concorreria. Só não seria Lula. Certo, veja só, no cenário que o PT concorreria, mas o cenário que o PT concorreria como principal, aí eu acho que não, aí eu concordo com o Cássio. Se fosse Haddad, se fosse... Mas é isso que eu estou dizendo, é Lula. Você bota outro nome no PT. Como foi a última. Não, aí era derrota com certeza, porque o PT teria... Mas eu falei mas isso. Aí tem, não, eu sei, mas aí teria que ser sem o PT. Eu não teria o PT. Eu teria sem Lula. Sem o PT na cabeça. O PT na cabeça não tem jeito, não. Aí só Lula. Eu estou falando do cenário real. O PT sempre está na cabeça. O PT nunca, até hoje, nunca ficou. Desde que o Brasil se redemocratizou, o PT sempre foi a cabeça da chapa dele. Então eu não estava falando, o cenário do PT não era a cabeça da chapa. Eu estava falando desse cenário. O que eu estava dizendo é que Lula não era a cabeça da chapa. Era só isso. Até porque Lula, em determinado momento, vai desaparecer, como todos nós. E o PT, a gente certamente vai continuar. E aí eu concordo com o Cássio, que o PT vai continuar e vai continuar tendo força suficiente para, pelo menos, lutar pela cabeça, né, da chapa do campo progressista. E não tem ninguém à altura de Lula capaz de fazer o que ele faz. O que aconteceu com o Haddad é a prova disso. Isso mesmo é perigoso, já pensando a médio prazo, viu, Celso? A médio prazo, isso já é... porque mesmo que Lula vença essa eleição agora, o futuro próximo aí... Barba já tem muito, né, pô? 76, isso, né? 70 e pouco, é isso mesmo. 81 ele vai ter se for reeleito. Se for do ano da reeleição. Perfeito, é isso. Foi o único ponto que estava tendo a divergência, que eu estava discordando de Cássio, era mais na ideia de que ele seria eleito no primeiro turno. Eu ainda acho que eu não tenho essa garantia, por mais que esses valores, por isso que eu cheguei a falar sobre isso. Pode ser uma das possibilidades, e Cássio até disse que pode ser também essa possibilidade, de ter um eleitorado, por exemplo, que não vamos deixar Lula vencer no primeiro turno. Vamos impedir essa situação. Claro, o cara poderia ter votado em Tebet, Ciro, qualquer outro que seja, que daria na mesma coisa, tiraria Lula de uma vitória do primeiro turno.